E aí, tudo bem? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um tipo de formatação condicional no Excel muito comum, que é o de ícones, né? Só que a gente vai utilizar essa formatação de uma célula à parte, né? Geralmente, quando a gente coloca ícones no Excel, a formatação de ícones, a gente coloca essa formatação na mesma coluna dos valores. Então, a gente tem ali os valores e do lado a gente tem o ícone. Diferentemente do que a gente vai fazer aqui. Então, eu tenho as médias aqui desse lado, né? Então, que são os valores que eu vou utilizar como referência. E em uma outra coluna eu vou inserir os ícones de forma individual, sem os valores atrelados, de modo que se eu, por exemplo, mudar aqui os meus valores e a minha média for alterada, eu também tenho alteração aqui do lado do meu ícone, sendo que esse ícone está dependendo desse valor aqui, e ele não está na mesma célula, como você pode ver aqui, ele não está na mesma coluna. É o que a gente vai fazer. Então vamos lá, vou pegar essa mesma planilha que a gente está utilizando aqui para a gente inserir os ícones. Como eu disse para você, se a gente vem aqui nas médias, seleciona os valores aqui das médias, que são os valores que a gente vai ter como referência. Se a gente vem aqui em formatação condicional, né, dentro do grupinho estilos da guia página inicial, e clico aqui em nova regra. E aqui no caso, nesse primeiro tipo de regra, né, com base nos respectivos valores, a gente escolhe o tipo ícones, né, conjunto de ícones aqui. A gente pode inserir os ícones aqui dentro e eles vão ficar justamente dentro da minha própria célula, tá? Então vão ficar do ladinho dos meus valores. Eu não vou mexer em nenhuma configuração aqui não, só vou aplicar só para você ver o que eu estou falando, tá? Então os ícones ficam aqui do ladinho da célula. Eu quero que a minha média fique aqui, mas que os meus ícones ficam desse lado aqui, só que eles dependam do valor que está aqui na média. Como é que eu faço isso? Primeiramente, vamos retirar então essa formatação condicional que eu acabei colocando aqui, certo? Excluir essa regra. Como é que a gente vai fazer isso? A gente simplesmente vai fazer uma referência a esse valor e aplicar os ícones desse lado, tá? E aí a gente vai ocultar os valores desses ícones. Vamos por passos, né? Que fica muito mais fácil de entender. O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar um igual e fazer uma referência a esse valor aqui do lado. Tá? Então aqui em F2, a gente está pegando basicamente o valor de E2. Tá vendo? Muito simples. Tá? Igual E2. Cliquei na célula do lado, ele simplesmente vai buscar o mesmo valor. Tá? É uma referência. E aí eu vou fazer uma formatação, um auto-preenchimento, desculpa, eu vou fazer um auto-preenchimento aqui para o Excel ir buscando, né? Tá vendo aqui? Eu vou dar um clique, ele vai buscando as células do lado ali, ó, E7, E8, E9 e assim por diante. Então eu tenho os mesmos valores do lado de cá. Se eu mudar o valor aqui, esse valor vai ser mudado do lado de cá. E aí aqui está o grande truque, a gente vai aplicar a formatação de ícones nesse espaço aqui, tá? Nesses valores aqui, porque eles são exatamente os mesmos valores que estão aqui, certo? Ó, deixa eu fazer um teste para você, vou colocar o valor 2 aqui, mudou a minha média e mudou o meu valor aqui também, porque esse valor está referenciado a essa célula aqui, certo? Beleza, vamos selecionar então todos esses valores aqui, dentro dessa coluna onde a gente quer exibir apenas o ícone, formatação condicional, nova regra, e aqui eu venho aqui na primeira categoria, né, formatar as células, todas as células com base em seus respectivos valores, e no tipo de formatação eu vou escolher conjunto de ícones, certo? Eu vou querer esse conjunto mesmo, tá, das bolinhas, mas aí você pode, dos semáforos no caso, né? Mas aí você pode escolher o de setinha, né? Tem outros aqui, tem uma série de ícones aqui, inclusive você pode até misturar ícones diferentes aqui, tá? Escolher um personalizado para cada caso. A tendência é que os números maiores sempre fiquem aqui em cima no primeiro ícone, tá? Mas você pode inverter isso depois também, tá? Inclusive, se você quiser aqui, ó, clicar em ordem inversa de ícones, ele vai inverter para você, tá? Mas para a gente vai funcionar dessa forma. Eu quero o ícone verde quando o valor for maior ou igual a 67, porcentagem aqui no caso ele vai observar o valor e vai formatar com verde apenas aqueles que forem maiores que 67% do valor total ali no caso, né, da média total, certo? Não é o que a gente quer. A gente não quer formatar por porcentagem, pelo menos não é o que eu quero aqui no momento, tá? Então eu quero formatar por número nos dois casos. Então, nesse primeiro caso, o ícone verde ele vai aparecer quando o valor for maior ou igual, claro que eu posso trocar só para maior também, mas eu quero incluir o valor base, né? Porque pode haver, no caso, um valor exatamente igual. E eu quero aqui que o Excel formate com o ícone verde todas as notas maiores do que 7, maiores ou iguais a 7. E depois eu quero que ele formate com amarelo toda vez que o valor for menor que 7 e, ao mesmo tempo, maior ou igual a 5, certo? Então eu clico aqui, basta que você vá clicando entre um e outro para ele atualizar os campos aqui, tá bom? Então, ó, quando o valor for maior ou igual a 7, o ícone vai ficar verde.
Quando for menor do que 7, mas for maior ou igual a 5, ou seja, entre 5 e 7, ele vai ficar amarelo. Quando for menor do que 5, ele vai ficar vermelho, certo? Não se esqueça de marcar aqui a opçãozinha número, caso você não queira mexer com a porcentagem dos valores, ok? E beleza, vamos dar um ok. Espera aí que a gente vai voltar aqui, tá? Eu só vou dar um ok para a regra ser aplicada. A regra foi aplicada aqui dentro, certo? E os valores aqui estão sendo mostrados. É que os valores não cabem, mas os valores estão sendo mostrados aqui do lado, tá? Não tem problema, deixa eu só voltar aqui. Aí a gente simplesmente clica aqui em qualquer célula que tenha formatação condicional, não precisa selecionar o intervalo inteiro se você não quiser, já que a regra está sendo aplicada em qualquer uma delas, tá? Então, qualquer célula selecionada aqui, eu venho em formatação condicional e gerenciar regras. Dentro do gerenciador de regras, a gente confere todas as regras que estão sendo aplicadas a esse intervalo que a gente selecionou, ou então dentro da célula que a gente selecionou, certo? Então a gente tem a nossa regra aqui, conjunto de ícones, a gente está vendo o formato, a gente está vendo o intervalo de aplicação, né, que vai de F2 até F12. Para editar uma regra, a gente dá 2 cliques nela aqui, que é a forma mais simples, a gente vem no painelzinho de edição da regra novamente. E aí, nesse caso, a gente já poderia ter habilitado isso previamente, tá? Mas como eu disse para você, eu só cliquei ali para você ver ela funcionando, tá? E a opçãozinha que a gente vai marcar é essa aqui, ó, mostrar somente ícone. Então aqui o Excel vai simplesmente retirar os valores, ele vai automaticamente retirar os valores, daí vai mostrar apenas o ícone, tá? Quando a gente pressionar OK e OK novamente, a gente só vê o ícone. Mas perceba que se você observar aqui a barra de fórmulas, tá? A gente tem aqui uma referência de valor. Então, igual a E2, igual a E3, E4, E5, tá? Então, os valores, eles estão aqui dentro, tá certo? Se eu der 2 cliques, eu consigo ver que os valores ou referências, tá, estão aqui dentro. Só não estão visíveis mais, tá? Então, a gente tem só o ícone aqui. Como eu disse para você, se a gente fizer mudanças aqui, a gente vai ver que a média, né, ela está sendo recalculada através da função média, inclusive tem um vídeo sobre isso, caso você queira dar uma olhadinha. E aí, baseando-se nessa média agora, né, nesse valor, a gente tem um valor referenciado que busca exatamente esse mesmo valor, e aí a formatação condicional é aplicada de acordo com o valor que está aqui em F, certo? Então a gente tem agora um iconezinho amarelo. Bem simples, né? Funciona com qualquer tipo de ícone, inclusive, certo? Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro, de fácil entendimento, né? Um procedimento relativamente fácil aí, mas caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo. Também baixa a planilha para você praticar, ok? Te vejo numa próxima aula. Até mais!